Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo. Está chegando o Dia dos Namorados, então eu vim aqui indicar para vocês 5 animes românticos que você pode estar aí aproveitando para assistir no Dia dos Namorados com o seu namorado, com a sua namorada, seu noivo, sua noiva, ou sua esposa, seu marido. E se você não tiver namorada ainda ou namorado, não tem problema, são animes bem legais que você pode assistir, com certeza você vai gostar também, ok? Bom pessoal, então é o seguinte, eu assisti vários animes românticos, não muitos, mas assisti vários, e daí eu conversei com o meu noivo e eu falei, já que é pro Dia dos Namorados, vamos decidir juntos animes que tanto os meninos quanto meninas gostariam se assistisse. Primeiro anime que eu vou indicar pra vocês é este daqui, é Kaichou wa Maiden-sama. Maiden-sama. Conta a história da Misaki. Ela é pobre, tipo, o pai dela parece que abandonou a família com uma dívida grande. E daí ela tem que fazer um trabalho de meio período depois da escola para poder ajudar com a renda financeira da casa dela. E ela é aquela personagem séria, mandona. Ela é a, como fala, senpai, né? Senpai. Presidente do conselho estudantil. Então ela é aquela pessoa que manda, dá as ordens, aquela pessoa assim super, sabe? Todo mundo respeita, porque é superior, porque essas coisas. Só que o trabalho dela de meio período é se fantasiar de maid. Então ela fica com aquelas fantasias de empregadinha assim, toda fofinha, e ela tem que fingir que ela é super fofinha no trabalho dela, totalmente diferente do que ela é na realidade. Então isso é muito engraçado, porque acaba que o Usui, que é esse personagem aqui, acaba descobrindo esse trabalho de meio período dela. Então, tipo, e ela tem medo que arruine a vida dela na escola. Então é muito bacana, muito legal, né? Daí conta a história e o envolvimento desses dois personagens. Tanto o anime assim, o final eu achei bem bacana. Tem continuação no mangá, mas o final do anime até que ficou bem legalzinho. Então é um conselho aí pra vocês assistirem no Dia dos Namorados. Então, Kaichou wa Maiden-sama. Ou Maiden-sama. Agora, em quarto lugar, eu e meu namorado ficamos numa discussão. Eu acho que Okami Shoujo Tokuroji devia ficar em quarto. E ele acha que Tonari no Kaibutsu deveria ficar em quarto. Então eu coloquei esses dois em quarto. Então eu vou acabar indicando 6 animes aí, porque eu acabei colocando esses dois em quarto lugar. Primeiro, vamos lá, a que o meu namorado gostou. Tonari no Kaibutsu-kun, que é este daqui. Eles são um casal assim bem diferente de todos os animes, na verdade. Tipo, a maioria dos animes assim tem aquele personagem que é um príncipe, um galã, e daí que todas as meninas gostam, e ele se apaixona pela principal, que não é ninguém. Mas nessa história do Tonari no Kaibutsu-kun é totalmente diferente, entendeu? A principal é uma menina séria que só se importa com os estudos dela. E o personagem principal, o Haru, é um personagem que todo mundo tem medo e acha muito estranho. Então eles são um casal muito estranho. Começa com a Mizutani, né, que é a personagem aí principal da história. Ela tá lá na escola normal e daí chega a professora dela e pede pra ela levar as notas, parece, pra um aluno que faltou chamado Haru. Ela fala que todo mundo meio que tem medo de levar pra ele, se ela não pode levar. E daí ela pega e vai. Até aí ela só se importava com as notas dela. E ela ia lá, foi lá entregar. E ele achou, esse menino Haru, que como ela foi entregar, isso é coisa que só amigos fariam. E daí ele fica, nossa, ela é minha amiga. E a partir daí ele meio que gruda nela, entendeu? Ele acha que ela é amiga dele. E ela fica tipo... sabe? Não aguentando aquele cara em cima dela o tempo todo. E é muito engraçado porque é um casal bem diferente. Ela é bem séria, bem sincera, bem xarope às vezes. E ele é bem louco, bem estranho e assusta todo mundo, meio agressivo também. Então é bem bacana, bem legalzinho, conta aí o enredo dos dois.
Eu gostei bastante. O que eu não gostei foi do final do anime, né? Porque só continua no mangá. Então eles não encerraram direito o anime, eu achei. Mas é bem bacana, bem legal, tá bom? Então, Tonari no Kaibutsuku. Agora vamos ao que eu gostei, que é Okami Shoujo Tokuro hoje. E nesse que eu gostei é assim. É uma garota chamada Erika, que é Tadaki. Ela vai para uma nova escola e daí lá só tem duas meninas que não param de falar de namorado e ela não tem namorado. E para ela não ficar por fora ou ficar sem amigas, ela resolve fingir que ela tem um namorado. Então ela fala para as amigas dela ali que ela acabou de arranjar na hora: eu tenho um namorado assim, e ele é legal, e ele me leva a passear. E dessas amigas dela querem ver uma foto dele, né? Daí ela gela, tipo, eu preciso de uma foto. Então no outro dia seguinte, assim, ela vai na rua, fica olhando se ela acha algum cara bonito pra tirar foto pra mostrar pra essas meninas. E daí ela vê um cara loirinho, bonitinho lá e ela tira foto assim, beleza, né? Daí ela leva lá pra escola, tá mostrando pra elas: esse aqui é meu namorado. E as amigas dela vendo o namorado dela assim na foto, daqui a pouco esse mesmo menino loiro passa atrás dela na escola. E as meninas: olha, seu namorado! E daí que ela se assusta e ela puxa aquele menino e sai correndo de lá. Entendeu? E é muito engraçado, porque daí ela tem que explicar toda a história pro menino e eles têm que fingir aí esse namoro meio armado que não dá muito certo. E eu achei bem legal, é bem bacana mesmo. Então, se vocês quiserem assistir, é o Okami Shoujo Tokuro hoje. Certeza que vocês vão gostar. Agora, em terceiro lugar, ficou aqui, a gente ficou em dúvida. Esses três últimos que eu vou indicar pra vocês, a gente não sabia qual punir primeiro, porque os três são muito, muito bons. Então, não sei, qualquer um dos três que você assista assim poderia estar em primeiro lugar, porque eles são ótimos. Mas em terceiro lugar colocamos Midori no Hibi, que é este daqui. Gente, é bem bacana, eu acho que os meninos vão gostar mais desse. Então, se você tiver seu namorado, eu acho que ele vai gostar bastante desse, se você assistir com ele. Porque conta a história do Seiji. O Seiji, ele é um personagem assim, meio violento. Tá sempre arranjando briga na escola, tá sempre lá batendo, lutando. Conhecido como Punho do Demônio, se eu não me engano. Eu acho que é Punho do Demônio do punho dele. O soco dele, né? E daí tá sempre naquelas brigas, aquele cara violento. E daí em todo lugar que ele vai, ele só vê casal. Casal no cinema, casal na lanchonete, casal na rua, casal não sei o quê. E aí ele fica revoltado, ele fica: chega de ver casal em tudo, porque tem casal em tudo. E ele quer uma namorada. Mas por causa dele ser esse cara meio tipo, sabe, que bate todo mundo, as meninas tem meio que receio, né? E ele nunca percebe uma garota de cabelos verdes chamada Midori, que fica na frente de uma estação. Ela toda vez fica na frente da estação esperando ele passar assim pra ele ir pro colégio, sabe? Só que ela não tem coragem, ela é muito tímida, ela não tem coragem de falar com ele. E daí acontece que ele vai pra casa dele, revoltado da vida, porque todo mundo tem namorado menos ele, que ele se declara e não dá certo. E daí ele tá lá na casa dele e ele tem um surto, ele fala assim, tipo, seja qualquer pessoa, mas seja minha namorada, sabe? E no que ele dá esse grito, ele escuta a voz de uma menina. E daí ele se assusta assim, do tipo, que voz é essa no meu quarto, né? E daí o que acontece? Ele olha pra mão dele e a mão dele virou uma garota. Essa garota da mão dele é exatamente a mesma menina que fica na estação sempre olhando pra ele. Então ela se tornou a mão dele. É estranho, na verdade, mas o desejo dela de estar com ele, o desejo dele de ter uma namorada fez com que isso acontecesse no braço dele. Então é muito engraçado, porque daí começa o desenrolar louco da história. Por quê? Porque ele é conhecido como o Punho do Demônio. E ele sempre tá em briga. Imagina os caras vindo bater nele e ele com uma mão de menina. Então é muito engraçado, porque ele tem que esconder aquela menina na mão dele e ao mesmo tempo lutar contra as gangues, sabe? Então é bem legal, bem bacana e vai desenrolando aí, né, o tempo os dois nessa situação estranha de mão e ele, assim. E a menina fica toda feliz e ele fica: eu não vou namorar com a minha mão. Tá doida, sabe? É bem engraçado. Então é bem bacana, bem legalzinho, bem curtinho. Todos os
os animes que eu tô indicando nesse vídeo são curtinhos, tá bom? Agora, em segundo lugar, nós escolhemos Oremonogatari, que tá lançando agora, que eu já indiquei pra vocês, mas que é muito bom nisso. A cada episódio que eu assisto, eu tenho vontade de bater palma e falar, cara, que episódio legal. É sério, todos os episódios são muito legais, muito legais mesmo. E a gente aprende tantas lições ali que é muito bacana. Então, Oremonogatari conta a história do Takeo, que não é nenhum príncipe, ele é um personagem meio ogro, meio fortão, aqueles cara bem, sabe? Que nenhuma menina gostaria normalmente nos animes, porque nos animes sempre o personagem é um príncipe e a menina é linda também. Então esse anime quebra tudo isso e põe um personagem assim que todo mundo acha feio. Eles um personagem beiçudo, né, grandolhão, mas que tem um ótimo coração. E ele é amigo do Suna, que é um personagem que parece um príncipe. Então, tipo, todas as meninas por quem ele se apaixona gostam do amigo dele, que é o Suna, que parece um príncipe. E é muito bacana. Até que um dia esse Takeo salva uma garota que estava sendo meio que abusada no metrô. E essa garota se sente tão agradecida pelo gesto maravilhoso dele de proteger ela, que ela se apaixona por ele. Só que ele não quer acreditar que, tipo, ele acha que ela gosta do Suna, como sempre, todas as meninas gostam do Suna, que é o melhor amigo dele, que parece um príncipe. Ninguém nunca gostou dele. Então ele acha que essa menina nova que ele conheceu, que virou amiga deles, gosta do Suna, e daí ele começa na jornada, assim, pra tentar fazer um gostar do outro, pra ajudar eles a ficarem juntos. Mas a menina gosta dele, que é o grão da história. Então é muito bacana, porque mostra, tipo, a você não se prender à aparência, sabe? Pra você ver o coração da pessoa. É muito bacana, tanto a amizade deles, como tudo naquele anime. Nossa, tem muitas lições naquele anime. E é muito legal, e todos os personagens são muito legais também. Então acredito que vocês vão gostar, porque é muito legal. E agora a última indicação que a gente deixou em primeiro lugar, mas que é tão bom quanto Midori no Arbi e quanto Oremonogatari. Os três são muito bons, a gente nem sabia qual pôr em primeiro. Mas a gente deixou então em primeiro o Ishkan Friends, que foi um que, tipo assim, a gente começou a assistir e não conseguiu parar. A gente assistiu, sabe, direto. Apesar que se tivesse o Oremonogatari todos completos, a gente assistiria direto também. Midori no Arbi eu assisti direto também, ele também assistiu direto também. Então, tipo, esses três últimos animes que eu estou indicando, a gente assistiu assim sem parar, sabe? Então, Ishkan Friends. Ishkan Friends conta a história da Kaori Fujimiya. Desculpa olhar no caderno que eu não lembro direito os nomes. Então, essa é a Kaori Fujimiya. E ela vive isolada na escola. Então ela fica lá no canto dela, ela é super séria. E na mesma classe tem o personagem principal, que é o Yuki Haze, que acho que é mais conhecido como Haze-kun na história. O Haze-kun, que é esse personagem aqui, fica sempre olhando pra Kaori e imaginando, porque ela tá sempre sozinha, sabe? Ela tá sempre sozinha, ela entra quietinha, ela sai calada, sabe? Entra muda, sai calada da escola, não conversa com ninguém, não tem amigo nenhum. E ele resolve então virar amigo dela. E daí ele vai tentar ser amigo dela e ele percebe que ela não é nada a ver com aquilo que ela aparenta ser na sala de aula. Que ela é uma pessoa super legal, super doce e super boazinha. Só que ela não quer ter amigos porque ela tem um problema. Toda segunda-feira a memória dela referente a amigos é resetada. Então ela perde todas as memórias que ela tem sobre amigos delas toda segunda-feira. Então, para não magoar ninguém, ela acaba se isolando e ficando sempre sozinha. Então é igual aquele filme, sabe? Como se fosse a primeira vez. Então toda semana ele tem que reconquistar a amizade dela. Então é bem legal. Ele vai lá, tenta reconquistar a amizade dela de novo, vai criando táticas e ideias para conseguir ajudar a amizade deles a se manter assim sempre, sabe? E é muito legal, muito bonitinho esse casalzinho, eles são muito fofos.
tanto eles como os amigos dele. Ele tem um amigo assim muito legal. O amigo dele é muito sincero, sabe? Tipo, ele chega pro amigo dele, por exemplo, e fala assim: nossa, cara, acho que eu fui um idiota. Você é um idiota, sabe? Ele é muito sincero. E tem uma menininha também que é amiga deles, que eu não lembro mais o nome, que entra pro grupo porque é muito engraçada, que é uma menininha baixinha. E ela fala assim: nossa, eu sou muito esquecida, né? Daí ela conhece a principal, que é mais esquecida que ela se identifica, ela fica assim: nossa, você é mais esquecida que eu. Então é muito engraçado esse grupinho e a historinha aí desses dois personagens principais, lógico, né? Que gostam um do outro e é muito fofo, gente, muito legal mesmo. Então, pessoal, essas foram as indicações aí pro Dia dos Namorados, pra vocês assistirem com os namorados, pra vocês terem um dia bem legal juntos aí. Tá certo? Se você, como eu já disse, se você ainda não tem namorado ou namorado, dá pra vocês assistirem, que é muito legal também. Olha, pessoal, vai vir um monte de gente nesse vídeo falando pra mim: Mônica, cadê Kimi no Todoki? Cadê o Haruhide? Cadê Lovely Complex? Cadê Romeo e Julieta? Cadê, sei lá, vocês podem falar um monte. Mas, gente, esse foi o que a gente escolheu, tá? Eu assisti vários, não terminei o Lovely Complex ainda. Mas eu já assisti vários e a gente escolheu, assim, com o meu namorado, a gente escolheu esses pra indicar no Dia dos Namorados. Depois eu vou gravar um vídeo só de anime shoujos, mas que não sejam voltados ao romance, tá? Porque existe shoujo que é voltado ao romance e existe shoujo que não é voltado ao romance, que eu também gostaria de estar indicando. Bom, pessoal, então é isso. Se vocês gostaram, clique em gostei para ajudar o canal. Se vocês tiverem algum anime romântico para me indicar, coloquem aqui nos comentários que eu iria adorar. Se vocês já conhecem os animes que eu indiquei, comentem aqui o que vocês acharam de cada um, que eu iria adorar saber. Sem dar spoilers, hein, pessoal? Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!